me chamo Adriana Cavalcante, sou coordenadora e também coautora do livro Poder da Inteligência Emocional, volume 2, e recebo hoje nosso podcast, O Poder da Inteligência Emocional, as coautoras Ana Madalena e Candice Figueiredo. Olá, meninas, tudo bem? Olá. Vamos conversar a respeito das temáticas, dos conteúdos que vocês trouxeram em seus capítulos. Isso. E gostaria de iniciar perguntando a Ana Madalena. Na verdade, Ana, peço a princípio que você se apresente aos nossos telespectadores e ouvintes, né? Certo. E fale na sequência o porquê da escolha do seu tema, título. né? Isso. Meu nome é Ana Madalena, eu sou formada em Direito e agora estudante de Psicologia. Então, meu tema é luto, e o que me levou a escrever sobre isso foi que há 2 anos eu perdi meu pai e minha mãe ficou realmente num luto muito severo. Mas como eu sofri uma perda anterior a dela, que eu sou já viúva há 12 anos, e na época não existia terapia de luto assim, que fosse divulgada, e eu tive que me ressignificar como eu pude, né? Então eu procurei fazer várias coisas, procurei voltar a estudar, inclusive música, e isso aí foi dando um sentido à minha vida, e eu pude realmente ajudar minha mãe nesse período difícil que a gente está vivendo. Muito bem, importante esse seu depoimento. E como você associou a inteligência emocional à temática do luto no seu capítulo? Então, eu acho assim, que para a gente ter inteligência emocional, antes de qualquer coisa, você tem que ter autoconhecimento, né? Perfeito. Então, eu procurei ler bastante e nessas minhas leituras, eu descobri que o luto não é só uma perda de um ente querido. Você pode ter várias perdas e isso aí ser dores profundas como um luto de uma pessoa, né? Então, o meu artigo, eu faço uma trajetória dos tipos diferentes de luto que você pode viver, como um luto migratório, um luto gestacional, né? Um ninho vazio, tudo isso são espécies de luto. Então, eu procurei, para quem não sabe, né? Porque hoje em dia a gente tem uma fonte de informação muito grande, né? Mas tem gente que realmente acha que o luto é somente a perda mesmo de alguém, né? Sim. E nisso eu discorri o capítulo de forma super leve, que era uma coisa que eu queria fazer desde o início. Eu não queria tratar o luto como um assunto muito sério, certo? Sim. E aí eu fui dizendo, aos poucos, o que é que eu procurei fazer nesse intervalo, que foi deixando minha vida de forma mais leve, inclusive. Sim, hoje, eu posso dizer que... Muito interessante. Na época eu pensava assim, eu estou no caos, mas eu vou sair. Isso. Eu tinha sempre isso na minha cabeça. Então eu vou procurar fazer o melhor que eu puder por mim, para eu poder ajudar o outro. E a gente pode entender que esse controle, atravessando esse momento tão difícil da sua vida, né? Ele é o que nós conceituamos como ou percebemos como inteligência emocional. Na época eu nem sabia. Uhum. Né? A gente descobre na vida, como diz alguém, que eu não estou lembrando quem, mas você descobre vivendo. É isso. É igual ao luto. Na prática, né? Na prática. Na O luto, você só vive sentindo. E aí, Ana, eu poderia também associar que a inteligência emocional, ela contribui para ressignificar esse processo de enlutamento. Total. É muito importante você ter o seu autoconhecimento e você nomear suas emoções. Perfeito. Porque às vezes você está sentindo uma coisa, uma angústia, você não sabe nem dizer o que é. Uhum. Né? Então, o seu autoconhecimento é muito importante. E a partir daí, você tendo o conhecimento total, ter o controle sobre você, sobre suas emoções, aí se torna tudo muito mais fácil, né? Porque realmente, quando você... na psicologia fala em recalcar. Quando você recalca as emoções, ela vai em algum momento aparecer. Ela dispara por algum canal. Em algum canal. Uhum. Então, o melhor que você tem a fazer é saber, bom, isso é uma fase da vida, nós sempre soubemos que chegaríamos a esse dia, né? Sim. Então, eu procurei dizer, não, vou viver isso, vou sentir a dor que eu tiver de viver, mas vou tentar fazer com que ela se torne mais leve. Inclusive, para os meus filhos e meus familiares, de uma forma geral, né? Que acaba que contamina, né? Contagia, né? Acaba que implica em todas as pessoas que se... E no meio do caminho, eu ganhei 3 netinhos, né? E novos amores, né? Sim. Então, isso aí, assim, alivia qualquer dor.
Claro. E associado à sua capacidade de gerenciar todas essas emoções que circularam. E né? uma forma excelente de gerenciar essas emoções, como você diz, é escrever. Ai, que bom. Então, eu sempre escrevi. Uhum. Desde criança, tive vários diários. Então, isso aí até os psicólogos até recomendam, né? Exato. E isso eu exato. fiz intuitivamente. Que bom. Isso era uma inteligência emocional, mas eu não sabia que era. Fui fazendo. Ana, e com essa sua capacidade de dominar as emoções, de nomeá-las, de identificá-las e somada à sua experiência do luto, né? Como você se percebe contribuindo para as pessoas que estão em algum momento passando por um processo de luto também? Eu sempre, hoje eu posso dizer, as pessoas têm essa expressão, lugar de fala. Isso. Então, eu nunca digo nada da boca para fora. Uhum. Entendeu? Eu tive outras perdas na minha vida, como perda gestacional. Então, isso faz com que eu tenha muita empatia por pessoas que estão vivendo um momento assim. E você já conseguiu efetivamente ajudar essas pessoas? Consegui. Conseguiu? Consegui dentro de casa, né? Minha mãe, que estava numa depressão muito grande, e hoje ela tem uma razão para viver. Muito bem. Minha mãe hoje tem 89 anos, mas temos projetos. Temos projetos juntas. Os 90 anos dela, ela já está organizando a festa. Que maravilha. Então, assim... Ocupou esse vazio. Ocupamos esse vazio. Isso tudo muito racionalizado também. Né? Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não. Mas, assim, você tem um espelho em casa. Fazer, nossa, ela conseguiu, eu posso conseguir. Sim. Entendeu? Sim. Então, hoje, realmente, eu sou muito empática com as pessoas. E procuro dizer mesmo da minha experiência, por óbvio que a minha dor, eu senti de um jeito, você vai sentir de outro, mas é dor, né? Certo, claro. E são lutos, como eu disse, são vários tipos de luto, né? Meu filho foi para São Paulo há uns 8 anos e eu senti muita ausência dele. O ninho vazio. O ninho vazio. É isso, né? é isso mesmo. Então, assim, no decorrer da vida, a quebra de planos, você tem sonhos. Quando a pessoa morre, aquilo que você tinha com ela, a conexão que você tinha com ela, aquilo também é um luto. É lógico. Né? Então, o artigo fala, faz esse passeio durante... eu falo na primeira pessoa, certo? Então, eu conto desde o começo, minha vida, os meus primeiros lutos, e quando eu entendi o que era um luto. Eu começo o capítulo exatamente falando sobre o funeral do meu avô materno, que ali eu fiquei muito impressionada, porque eu era muito pequena, e eu vi aquela emoção daquelas pessoas e eu fiquei, assim, muito impactada com a dor, sabe? Você ainda tem essa memória muito viva. Eu tenho essa memória. Olha que eu tenho essa memória. Né? Eu tenho. Principalmente porque eu fiquei assim, nossa, naquela época tinha umas pessoas chamadas de carpideiras. Umas mulheres que choravam nos funerais. Isso faz muito tempo, né? Mas eram, tipo, contratadas para isso? Eu não sei se eram contratadas. Mas elas choravam tanto. Pessoas. E a minha pergunta ficou assim, quanto uma pessoa pode chorar? Quanto de lágrima uma pessoa pode... Eu descobri a resposta. No final do artigo eu digo quanto a gente pode chorar. Tem um processo terapêutico aí tem. Interessante, né, Ana? Porque a gente, quando pensa no luto, pensa somente no sofrimento que traz, claro, eu acho que carrega muito sofrimento, não tenho dúvida, mas que tem muitas questões mais entranhadas aí, formatando a experiência. E realmente, acho que o principal propósito de uma pessoa que passa por um luto é ressignificar. Sim. Você não é mais aquela pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu não estava mais com meu marido. Então, eu tenho que ressignificar a minha vida sem ele. Depois de uma convivência de 30 anos. Né? Exatamente. É assim, meu pai, perdi há 2 anos. Ele era um companheiro e tanto para mim. Fazíamos academia juntos. Imagina então, para sua mãe, 60 anos de convivência. 60 anos de casado. Então, assim, hoje eu cito muito meu pai. Assim, é incrível como eu consigo lembrar as expressões que ele dizia. E isso me acalenta, isso é uma coisa boa, uma lembrança muito boa, entendeu? E as pessoas dizem assim, a gente só lembra da parte boa, mas é verdade. Para que você vai sofrer com a parte ruim da vida, né? Então, é muito bom você estar assim, meu pai se estivesse aqui, né? Então, assim, é ressignificar mesmo. Hoje eu estudo música, voltei a estudar piano. Olha.
Estudo Legal. ukulele porque minha neta começou a estudar o Que ukulele legal, e eu achei muito bacana. É um instrumento É um, também. o ukulele é tipo um violãozinho pequenininho. Um cavaquinho. É, tipo um Fica cavaquinho. menor, um pouquinho. Comecei a fazer filosofia, aí resolvi estudar psicologia, que era um curso que eu queria ter feito a vida toda. E isso aí, engraçado, né? Eu fui percorrendo esses caminhos, mas para um autoconhecimento. Porque quando eu procurei filosofia, é uma forma de autoconhecimento. E a psicologia, hoje em dia, me ensina muitas coisas que antes eu não sabia. Né? Então, Sim. pelo pouco tempo que eu estou fazendo de faculdade, eu já aprendi muito. Imagino. Então, a leitura é muito boa. E eu espero, assim, que o leitor, quando pega meu artigo, Sim. ele disse, nossa, eu posso melhorar a minha vida através do que ela está falando aqui. A experiência, A minha experiência se projete no leitor. E sabendo de antemão que não é um artigo muito pesado. Muito pelo contrário, eu quis dar leveza. Que bom, que bom. Espero que gostem. A morte faz parte da vida, né? É a certeza que a gente tem, né? É uma das poucas certezas. Isso mesmo. Então, E aí, quando alicerçado emocionalmente, esse momento tem outro significado, né? Quando a gente aceita e fica grata pelo tempo que você teve com aquela pessoa, aí é perfeito. Eu, assim, tanto do meu marido quanto do meu pai, meu sentimento era só esse, de agradecer a Deus por ter tido duas pessoas espetaculares na minha vida. Que bom. Né? Que bom. Teve Muito uma boa bonito lembrança. isso. Muito bonito mesmo. Interessante, Ana. Muito bom escutar aí a sua vivência, os seus conteúdos, os seus conhecimentos, né, Candice? E quando eu pensei em formar essa dupla, Sim. é porque eu acho que o conteúdo de vocês se complementam Tudo absolutamente, né? Exatamente. Então, passando o bastão aqui rapidamente. Pode passar o bastão. Candice Figueiredo, quem é a Candice Figueiredo? O porquê do tema espiritualidade. Candice, por favor. Candice Figueiredo atua na educação há quase 30 anos, né? Apaixonada por educação, na empresa familiar, né? Então, eu vivi eu só não fui a SG, mas e nem dei aula, o resto eu fiz na instituição, e nesse percurso eu cresci. Hoje eu sou diretora da escola e também reitora do Centro Universitário, né, FACEX. E espiritualidade por quê? Por conta de uma vivência também, né, na pandemia. Eu também não sabia que eu estava fazendo espiritualidade, fui intuída. Né? Depois foi que me apaixonei por esse tema. De que forma, Candice, foi intuída? Eu fui intuída porque a gente estava naquele momento muito difícil, né? Morrendo pessoas, inclusive na instituição, todo mundo no remoto, a educação, um caos. Sim, né? Verdade. Todo mundo aprendendo, né? Como fazer. Reaprendendo a ensinar. Né? Então, era professor chorando, era coordenador, era pai, filho, enfim. Né? Então, intuitivamente, veio aquela ideia de trazer palavras edificantes, trazer esperança, trazer motivação, até porque não podia parar a educação. Então, tinha que dar continuidade. Para lhe dar suporte nesse processo de gestão de pessoas. Como gerir naquele momento. Gente, foi muito desafiador. A gente, como gerir? Tudo que era presencial no remoto. E aí Tantos a gente foi lutos, né, acontecendo, muitos né? lutos ali naquele meio. Medos. E então eu fui intuitivamente, comecei toda segunda-feira, parava remotamente e ia trazendo música, palavras edificantes, palavras de gratidão por respirar, por estar olhando, abrindo a câmera, né? E a gente foi, né? Gratidão por estar ensinando ali as pessoas. Sim. E isso foi criando uma atmosfera muito positiva na instituição. Depois a gente começou a vir híbrida, né? E ali a gente podia também colocar intenções das pessoas que já tinham ido, né? E foi, aos pouquinhos, vinham poucas pessoas, né? A gente começou na central de relacionamento presencial.
As reuniões. Esses momentos, eram momentos toda segunda-feira. E aí esses momentos foram também, as pessoas foram chegando, participando mais. Se ampliando. Alunos vinham fazer matrícula na instituição, vinham pedir informações, aí diziam assim, gente, que momento maravilhoso, eu estou em paz, eu estava precisando disso. Eu disse, gente, como transforma, como é legal. E aí passou aquele momento e a gente continua fazendo isso na instituição. Ai, que maravilha. Toda virou um hábito. Virou cultural, hábito, sabe? Depois disso, né? institucional. Depois disso, eu sempre aproveito para me reunir. E isso saiu, eu escolho toda segunda-feira um setor. Certo. A gente coloca as intenções, coloca palavras edificantes, reza um Pai Nosso. Porque independe de religião. Espiritualidade, isso é gente, claro, né, não Candice? é religião, é muito claro isso. Não é espiritismo. É acreditar em Deus, é ter fé. O Deus é um só. Então, isso a gente conseguiu trazer para a instituição e se tornou um ambiente mais leve. Vitor Frank, que foi um precursor essa questão da inteligência espiritual, ele viveu num acampamento, né, de concentração, e ele trazia esperança para as pessoas, ele trazia vida, ele tirava as pessoas do suicídio. Ele foi o idealizador da logoterapia e ele levou isso testou sua teoria na prática. Sim. E aí ele diz o seguinte, inspirado em Nietzsche, se você tem um porquê, se você tem um para quê, isso suporta qualquer como. Olha. E aí depois apareceu, porque as energias vão surgindo, a gente começa a falar, né? Eu também, na instituição, a gente tem um propósito muito claro, sabe, Adriana? Lembrei que você estava falando, eu estava o tempo todinho pensando, a gente tem um propósito. E esse propósito possibilitou que a gente também fosse em frente, não desistisse de gerir. Sim. Porque foram muitas propostas de compra, de dificuldades, provocações, muitas, né? Então vinham os grandes grupos querendo comprar a gente. Mas a gente tinha um propósito, a gente tinha um sentido na nossa vida, na nossa instituição. Sim. E isso foi o que moveu. Eu disse, não, a gente vai em frente, a gente acredita, a gente tem fé, a gente tem propósito. Muito importante você ter propósito. E aí depois eu tive uma oportunidade de fazer uma pós em espiritualidade, carreira e sentido da vida. Olha que interessante. E aí já é uma área de estudo, né? Gente, é o que eu vivi. É o que eu vivi, é o que eu vivo. Então, eu tenho que continuar trazendo espiritualidade para o ambiente de trabalho e levar para todos os locais. Porque as pessoas estão perdendo o sentido da vida, gente. Perfeito. Na hora de um luto, Vitor Frank diz, até que a gente estava conversando, aí é uma relação que existe muito forte com a inteligência emocional. Sim. Né? O luto, a dor, faz com que a gente encontre sentido na nossa vida. Foi o que você fez. Você encontrou sentido, você ressignificou. Então, ele dizia isso, que através da dor a gente ressignifica, a gente encontra. Então, existem muitas pessoas aí que, através de uma perda, de um acidente que deixa de andar, por exemplo, ele ressignifica e começa a ser um atleta, um paralímpico. Nós vemos casos assim. Casos assim, né? Pessoas que perdem, como é que se diz? Parece perdas, passa por um luto de perdas de pessoas, né, queridas, e abrem espaços de cura não, de adoção, enfim, de cuidado, né? Então, instituições, né? Então, assim, realmente é algo muito, muito forte isso. A gente tem isso dentro da gente. Sim. A gente tem que procurar, né, Hoje, esse sentido. A gente poderia entender que a mensagem do seu artigo, do seu capítulo, é convidar especialmente as instituições de ensino. Por que, Adriana? Hoje eu vejo os jovens, as crianças, os adultos perdendo sentido. Crianças, adolescentes querendo se automutilar. Então, é até um apelo, sabe? Porque eu fico, assim, muito impressionada. Eu vivo isso direto. Imagina. Então, é fundamental a gente ter essa ressignificação. Inclusive, né? para as suas co-irmãs, né? As outras instituições também. Porque o que é que acontece? A inteligência espiritual, ela é o norte. A gente precisa ter propósito. A gente precisa ter um sentido na nossa vida. A gente precisa ter fé. Aí vem a inteligência emocional. Sim. Né?
caminhando também nesse processo, porque a gente precisa gerir as nossas emoções, Sim. né? Então, ambas elas se conectam, Se comunicam, se né? comunicam. Né? Eu estava aqui agoniada, encantada aqui com o que você estava falando. Né? Aliás, o Totalmente tempo urge, É, mas o assunto é tão importante. é importante, né? então, assim, até um apelo, sabe, esse artigo, Sim. da gente levar a espiritualidade para as instituições, para os Perfeito. locais de trabalho, enfim, para que a gente possa mostrar que as pessoas podem encontrar esse sentido dentro de si, está guardado, não está em E ninguém. que uma prática, Uma né? prática, coisas simples. Uhum, Coisa eles simples. Tem podem gente que ali- encontra sentido na vida cuidando de uma É plantinha, verdade, é verdade. não é? É. Que Então, bom. coisas simples, é no simples. Eu né? tenho certeza que os leitores, principalmente os leitores que estão transitando no universo da educação, Sim, né, sim. vão se apropriar do case da instituição, da Unifacex e da Facex, e vão aí disseminar essas práticas pelo mercado afora. Sim. O nosso tempo está esgotando, é uma pena, esse diálogo renderia horas e horas de conversa, mas teremos vários outros momentos para expandir. Temos né? o livro, né? Estamos aqui à disposição, não é verdade? Cada uma com sua fala, cada uma com seu repertório. O livro é um instrumento Um aí. spoilerzinho, né? É, um spoiler, para instigar um pouquinho a vontade. E o livro será lançado agora brevemente, né? E é um instrumento que vai aproximar os coautores a todo o público interessado, e certamente vocês ampliarão as suas vozes aí afora. Obrigada, e em breve retornaremos com um próximo episódio. Obrigada, Candice. Obrigada, Ana. Eu sou Obrigada. muito grata, Adriana, por esse momento muito rico, viu? Verdade. Demais. Ana Madalena, É, pela claro. história, pela conexão. É. Gratidão. Que bom. Fico feliz. Aguardem um livro. Aguardo.